Diz Eduardo Lourenço. Então, ah, 155. Diz Eduardo Lourenço. 155. Pronto. O que é o sebastianismo? Página 157. Mas no princípio tem também citado esta frase: o sebastianismo, diz Eduardo Lourenço, como o máximo de existência irrealista de Portugal. É a tal teoria dele que os portugueses são irrealistas e têm vivido sempre em irrealismo, sempre em pleno sonho, não é? Portanto, o sebastianismo é o máximo de existência irrealista, mas conhecido, no entanto, o seu ser profundo. Isto é espantoso. Esta frase tira qualquer pessoa ao chão e faz-se um livro para explicá-la. Faz-se um livro para explicá-la. Portanto, o máximo de existência irrealista, logo, o Boaventura de Sousa Santos está a tirar-se ao ar. Ah, pronto, isto é, finalmente, ou Eduardo Lourenço, tu és cá dos meus. Mas ele, a seguir, diz aquilo que o Oliveira Martins diz. Ele consegue unir as duas, coincidente, no entanto, o ser profundo. O ser profundo de Portugal é ser sebastianista. Isto é, na linguagem dele, é ser irrealista. Por isso, nós fazemos tudo irrealisticamente. Fomos para a Europa irrealisticamente, acabámos com o Império irrealisticamente, vem a Troika aceitável irrealisticamente, vai-se embora a Troika, já é ao menos por todo o lado, irrealisticamente, e vamos continuar até morrer, cada um de nós, irrealisticamente. Mas quando morremos, constatamos que pelo menos uma coisa é real: a morte. Obrigado. Bom, e depois desta magnífica palestra do Miguel, vamos passar à segunda parte desta sessão. Querem ver juntar? Não. Querem estar para até porque depois vamos começar a quando começámos a programar o Estado Social, uma coisa eu lancei ao Rui um repto, que foi o de cada um de nós procurar mostrar como é que Agostinho olhava para Telmo, ou Telmo olhava para Agostinho. Era uma das formas de mostrar este património comum entre os dois homens, que passa também pela relação com Sesimbra, e daí disso resultou um livro lançado este ano, como sabem. Vai resultar também da correspondência de Agostinho Silva para António Telmo, um outro livro que será publicado em outubro. Nos faltava ver, e não temos as cartas de António Telmo para Agostinho Silva, não sabemos sequer onde elas estão. E, portanto, não podemos contar, isso ficar no débito. O Rui, neste caso, uma vez que irá mostrar como é que Agostinho olhava para Telmo, tem esse lado. Eu, pela minha parte, tenho um conjunto de textos, quer textos especificamente escritos sobre Agostinho, quer referências pontuais em entrevistas que António Telmo faz a Agostinho da Silva. E, portanto, achámos que era importante pôr um enfoque nesta relação e decidimos então criar uma espécie de jogo de espelhos. Bom, eu teria matéria para falar durante 2 horas e, portanto, o tempo é relativamente limitado. Há aspectos que eu vou abreviar, até porque me interessa, sobretudo, desenvolver uma pista que é deixada pelo António Telmo em relação ao Agostinho da Silva, e que é a seguinte: o Agostinho da Silva seria um marrano superior. Seria um daqueles homens, como todos os da Renascença portuguesa e da Filosofia portuguesa, que encarnariam um tipo superior de marrano. O marrano, como sabe, é o cristão novo, é aquele que se vê forçado a abdicar, pelo menos externamente, da religião dos seus pais, normalmente o judaísmo, embora também possamos considerar marranos islâmicos, e se vê obrigado a praticar um culto novo, o cristianismo,
e daí a designação que estão no. Mas já vamos depois a esse aspecto, porque em relação a esse ponto há várias nuances a fazer. E, portanto, eu vou abreviar alguns aspectos. Gostava de começar por dizer que a visão que o António Telmo tem sobre o Agostinho da Silva, e essa visão, como eu já disse, resulta de alguns textos e de referências mais ou menos ocasionais em entrevistas, é uma visão condicionada por dois fatores. Em primeiro lugar, Agostinho da Silva é um dos 4 mestres de António Telmo. É uma das 4 pessoas que toda a vida ele ouviu e lhe deram um pão para a boca. Isto está escrito por António Telmo. Os outros 3 são Álvaro Ribeiro, José Marinho e Adoro de Sousa. Portanto, estamos na presença de uma relação mestre-discípulo. Por outro lado, Agostinho da Silva é um grande amigo de António Telmo. Proporcionou-lhe um retiro sabático em Granada e proporcionou-lhe muito mais. Mas este mecenato que Agostinho da Silva consegue garantir, consegue mediar, é muito importante na vida de António Telmo. Mas Agostinho da Silva é também padrinho da ANAI e, portanto, vem na ANAI uma neta, como escreve numa das cartas, e vem António Telmo um filho. Aliás, diz numa das cartas: eu estou a tratar isto para si como se fosse para o Pedro Agostinho da Silva. E, portanto, temos aqui, por um lado, uma grande admiração do António Telmo para Agostinho da Silva e uma infinita gratidão. Por outro lado, é próprio das regras que o discípulo se afaste do mestre, que o discípulo, como o António Telmo diz numa passagem das Cosmonações do Neopitagórico, que o discípulo tende a matar o mestre, conforme o paradigma trágico e iniciático, para o integrar em si e na nova ideia que lhe foi dado individualmente anunciado. Bom, ponderando tudo isto, as consequências são, do ponto de vista da expressão das ideias de António Telmo sobre Agostinho da Silva, que as restrições, as divergências, as críticas, de 3, uma, ou não são expressas, ou são mantidas inéditas, e nós temos no espólio um ou outro caso, já vamos depois referir, ou revelam-se elípticas, veladas, enfim, alusivas. A gratidão, a admiração, a amizade impõem que a exaltação de Agostinho da Silva predomine, e muito justamente. Bom, eu pensei em dividir esta comunicação em 3 partes. 2 delas vão ser abreviadas, pelas razões que já disse, e essas 3 partes são, em primeiro lugar, um retrato de Agostinho da Silva feito por António Telmo, a partir desses textos, dessas fontes que eu referi. Depois, traçar linhas de convergência e de divergência. E, por fim, a visão que o António Telmo tem, e é uma pista que me parece extraordinariamente fecunda, a visão que tem sobre Agostinho da Silva como um marrano superior, um cristão novo que, na religião do Espírito Santo, encontra uma forma de fazer a síntese desses 2 credos, que ele, de alguma forma, e aqui estamos a falar de algo que vem atavicamente pelo curso das gerações. Não estamos a falar de um fenómeno instantâneo, momentaneamente localizado em Agostinho da Silva. Não, estas coisas são herdadas pelo curso das gerações. Não? Quanto ao retrato de Agostinho da Silva, podemos traçar a partir daquilo que António Telmo nos deixou escrito, ou dito, enfim, são aquelas características que nós conhecemos e reconhecemos em Agostinho, que fazem dele um dos maiores homens do século XX. O António Telmo começa por dizer, ou pelo menos começa por elencar, que Agostinho é um homem singular. António Telmo diz, como pensador era extraordinário, mas era um homem completamente diferente de tudo quanto puderem imaginar. Isto diz ele na entrevista ao Américo Rodrigues. Depois, um grande escritor, põe-no ao lado de Camões, de Pessoa e de Pascoais, para defender, numa outra entrevista, a superioridade da língua do português de Portugal, da língua portuguesa em Portugal em relação aos escritores brasileiros, e diz que nestes 4 nomes, Agostinho, Camões, Pessoa e Pascoais, atingimos o mais alto grau de liberdade poética. É difícil ele exaltar mais este ponto de vista de Agostinho do que aquilo que António Telmo faz. Bom, depois temos outras características que, enfim, são sabidas. A intuição, a rapidez, a inteligência fulgurante. Há episódios que António Telmo conta, eu não vou agora aqui desenvolvê-los. Uma erudição impressionante, o domínio praticamente absoluto das matérias que estudava e que ensinava, uma bondade extrema. Há um caso que venho contar no Agostinho da Silva em Sesimbra. Rafael Monteiro
ermitão, solitário no castelo, e numa noite consoada recebe a visita de Agostinho e de Maria Violante. Eles passam a noite com Rafael, levam rabanadas, com Maria Violante de feio. Isto ilustra bem a bondade extrema deste homem. O gênio oratório, Agostinho impôs a António Telmo, como impunha a toda a gente, a regra de falar sem papel à frente, coisa que eu não estou totalmente a fazer. Portanto, o culto da espontaneidade, do imprevisto na oratória, e uma coragem invulgar. Em relação a isso não vale a pena dizer nada, porque isso é do domínio público. Uma fonte particularmente importante para este retrato, que eu vou passar praticamente ao lado, é o horóscopo de Agostinho Silva, que António Telmo fez em Brasília e que serviu de objeto de uma comunicação apresentada aqui há 8 anos e que está na Terra Prometida. Vou apenas dizer que o perfil astrológico de Agostinho da Silva é perfeitamente confirmado pela sua personalidade, revelada biograficamente e historicamente. Não vou desenvolver este ponto pela simples razão que o guarda-roupa no próximo mês, haverá 15 de dezembro, sobre a astrologia António Telmo, e já me garantiu que vai abordar devidamente este ponto. Bom, depois, gostaria aqui de assinalar 2 ou 3 tópicos quanto às linhas de convergência e divergência entre António Telmo e Agostinho da Silva. As linhas de convergência são evidentes a partir do momento em que pensamos que estamos perante 2 pensadores, 2 filósofos que se norteiam pela ideia de Deus e pela ideia de pátria. E cruzando estas 2 ideias, estaremos perante 2 pensadores que são espiritualistas, providencialistas e messianistas. Vêm ambos, no curso das gerações, aquilo que convencionamos chamar a escola portuense. A relação de Agostinho com António Sérgio e com Leonardo Coimbra, já sabemos, a relação dele, a assunção, o discipulado em relação a ambos é problemática, mas não podemos de modo nenhum desligar Agostinho da Silva de Leonardo Coimbra. Aliás, a faceta criacionista de Agostinho é manifestamente uma herança de Leonardo. António Telmo, aliás, refere esta herança que passa de Leonardo para todos os seus discípulos, enfim, com nuances em cada um deles, e nesse rol inclui precisamente Agostinho Silva, diz ele, Álvaro, Marinho, Santana, Delfim e Agostinho, criaram uma obra própria e singular, onde está mais ou menos presente o espírito de Leonardo, mas nem sempre se tem entendido no plano da ação menos inspirada. Bom, o que para mim é extraordinariamente revelador da convergência que existe entre António Telmo e Agostinho da Silva é o facto, aparentemente singelo, no começo das conjuminações do Neopitagórico, António Telmo citar na passagem de uma entrevista de Agostinho da Silva em 87 ao Jornal Notícias, que eu vou ler rapidamente, para a partir daí desenvolver todo o seu livro. E este livro não é um livro qualquer, para além de ser o livro que eu mais gosto de António Telmo, confesso, as conjuminações do Neopitagórico, o humor filosófico atinge níveis elevadíssimos, é o primeiro livro maçónico de António Telmo, embora de uma forma ainda críptica. Portanto, não é de todo irrelevante que o ponto de partida das conjuminações seja uma passagem de uma entrevista de Agostinho. Diz Agostinho, citado por António Telmo, foram Portugal e Espanha, sobretudo Portugal, a dar ao mundo o conhecimento de si mesmo. Agora lhes conviria e se caberia ao papel de dar o conhecimento daquilo que é fundamental nesse mundo. Toda a gente pode ter aquilo a que chamo de vida poética, no sentido de criadora, em qualquer dos domínios, artes, ciência, filosofia, mística. Isso é possível e deveria fazer-se. E todo o programa de trabalho das conjuminações do Neopitagórico é de cumprir isto do ponto de vista maçónico. Não só do ponto de vista estritamente maçónico, mas do ponto de vista da tradição em que a maçonaria se insere. E o que é absolutamente fascinante é que, no final das conjuminações, António Telmo vai recuperar aquilo que já tinha mostrado na Escola de Atenas, no Conto no Ars, a partir do quadro de Rafael, e mostra como os 2 filósofos não estão ali, Platão e Aristóteles, não estão ali em oposição, mas em complementaridade. Um atrai ou faz ser sobre a Terra a energia orânica e transmite-a para Aristóteles, e Aristóteles projeta sobre a Terra. Ora, comparemos isto com uma passagem da reflexão mais na literatura portuguesa, capítulo 6, se não me engano, sobre Camões.